O Ceará. Será que o Dieguinho vai estar à disposição? Essa é a grande pergunta, viu, Denise? Porque faz falta ele. Vamos já responder. Esse Alexandre é danado, viu, Daniel? Deixa o Negato perguntar. Fez falta em qual aspecto no último jogo? Acho em todos, viu, Denise? Porque se tem algum jogador que é, assim, ele trabalha para o Ceará funcionar, é o Dieguinho. Muitas vezes não tem o holofote de quem toma, de quem decide os jogos, né? De quem marca os gols, por exemplo. Mas ele é alguém que faz a engrenagem alvinegra funcionar. Se mexe em todos os cantos, é muito importante na saída de bola, muito bom também nesse duelo, né? Defensivo. Aí o cara tá ouvindo em casa e tá dizendo assim, é um dos melhores jogadores? É um dos melhores jogadores. Pra mim, do Ceará, é o principal jogador. Acho que, taticamente falando, ninguém faz o que o Dieguinho faz ali no meio campo alvinegro. Então, a ausência dele é muito sentida nesse último jogo, né? O Zanocelo acabou sendo escolhido pelo Condé, né? Muita gente queria ver o Zanocelo já como titular. Acho que ele não teve, assim, uma grande exibição, Denise, que indicasse que, poxa, sem o Dieguinho tá bem, o Zanocelo dá conta do recado. Acho que a gente não conseguiu visualizar isso, nessa oportunidade que o Zanocelo teve. Depois o Richardson entrou em campo também, mas acho que o Dieguinho, nesse sentido, ele é titular incontestável. Por isso a ausência dele é tão sentida e o Samuel vai explicar pra gente, né? Se ele vai jogar ou não. Fala, Samuca! O nosso analista do Ceará. Cadê tu? Samuel Conrado. E aí, Gata Show, beleza? Um ótimo dia pra você, bom dia pro Alexandre Mota, Daniel Farias. Você falando aí de analista, inclusive chamar a atenção pro torcedor do Ceará sobre o jogador do Vozão, né? A gente não falou ainda no Jogada Primeiro Tempo, porque o Jogada do Vozão mudou, viu, torcedor? Não é mais aquele podcast de 50 minutos, é mais curto e tá no YouTube. Você confere todo dia, pode entrar ali umas 7 horas da manhã no YouTube do Jogada, que vai ter um episódio falando sobre o Fortaleza, sobre o Ceará, mais curto, de 5 a 10 minutos, a gente trazendo sempre um assunto pra você acompanhar logo cedinho. E falando sobre o vovô, sobre essa questão do meio de campo, viu, Denise? Porque o Dieguinho, vocês estão falando aí que fez uma diferença quando ele entra em campo, faz uma diferença quando entra em campo, ele foi uma ausência muito significativa para o Ceará contra o Sport. E aí o técnico Léo Condé falou sobre as suas escolhas, pensando no Leão da Ilha e quem sabe no futuro do Ceará na primeira divisão também, como é que vai ser essas escolhas. Em relação à questão dos volantes, a gente, dentro daquilo que a gente estudou do Sport, um time muito técnico ali no meio, a gente imaginava que ele viria com o Lucas Lima, com o garoto que craque de bola, né, que é o Zé Lucas. Ao mesmo tempo, ele perdeu o Rivera. Então, a gente queria ter uma saída de bola um pouco mais rápida. São jogadores, tanto o Lourenço quanto o Zanocelo, de passe para frente, passe e profundidade. Acabou que nem conseguimos explorar tanto isso, que o Sport a gente imaginou que a linha de defesa jogaria um pouco mais alto, mas quando a gente recuperava a bola, eles baixavam um pouco, a gente não conseguiu explorar tanto essa bola nas costas da defesa. Um dos poucos momentos que a gente explorou foi onde que a gente fez o gol, mas de qualquer forma, uma boa partida dos dois, né, junto com o Mugni também, depois cansou um pouco, entrou o Vina muito bem. Tá aí o Léo Condé elogiando o seu meio de campo, que foi formado por Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni. Foram os 3 atletas que iniciaram a partida contra o Leão da Ilha. E aí o Zanocelo, pela primeira vez, recebendo oportunidade no time titular do Ceará. E pensando nessas vagas, nestas lacunas que existem no vovô, em caso de não poder contar com o Dieguinho e também com o Fernando Sobral, né? Porque a gente não tem informação se ele treinou ontem lá no estúdio de Porangabuçu, Denise, estamos atrás disso, porque teve a situação da mãe dele, o falecimento, e o Ceará deixou ele muito à vontade em relação a isso. O vovô tem algumas opções para este meio de campo que o técnico Léo Condé vai ter para esses próximos compromissos. Zanocelo, Richardson, o próprio Fernando Sobral, o Lucas Lima, são algumas opções que o comandante alvinegro tem para este duelo contra o time do Botafogo no próximo domingo. E são apenas 3 dias de preparação. Para quem está acompanhando na TV Diária e também no YouTube do Jogada, consegue ver o meio de campo que foi titular contra o Sport, Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni, e as opções que o Léo Condé tem ali por fora. Lembrando que o Dieguinho ainda é um ponto de interrogação, ele está no período de transição, mas pelo curto período de preparação, é ver se ele vai estar à disposição para este jogo contra o Alvinegro de General Severiano, Gata Show. Olha, gostei, de General Severiano. Ô Samuca, vamos aproveitar aqui a arte. Quem tá no rádio, o Samuca tá falando sobre essa disputa do meio campo, gente, porque o Dieguinho, ele é dúvida, tá? Para o compromisso, né? Não se sabe ainda. Quando a gente fala que é dúvida, só explicando, né, Samuca? Porque 1 hora antes da partida,
vocês recebem, né, aquela lista do departamento médico, quem está, quem não está, o Ceará não divulga antes, né? Até para o torcedor ficar, né, esclarecido. Boletim médico, né? Boletim médico. O Dieguinho, no caso, ele sentiu uma lesão contra o Santos. Isso. Foi uma lesão na panturrilha, um desconforto, e aí vem tratando junto a fisioterapia. Mas já está no período de transição. Então o retorno dele é mais próximo do que o do Marcos Vitor, por exemplo, que está na zaga do Ceará também, desfalcando o vovô. Perfeito. Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni. Essa foi a formação do meio campo, tá, gente? Mas será que não caberia utilizar o Vina aí? Ou o Vina mais à frente? Será que não caberia mudar um pouco essa formação? Colocar 2 volantes e um meia ou 2 meias mais articuladores? Será que não daria... Se eu deixar o Fernando Sobral, não sei se vai ficar com muita... Tem o Lourenço também, né? E o Mugni, que são ofensivos, né? Ou o Fernando Sobral para dar uma segurada nesse ataque do Botafogo? Eu acredito que um volante mais defensivo tem que jogar. Seja ele o Fernando Sobral, seja ele o Richardson ou até o Dieguinho. Sim. A gente não sabe da condição física do Dieguinho, né? Se o Dieguinho estiver à disposição, eu acredito que ele possa ser essa peça. Mas é importante, Denise, porque no jogo contra o Sport até se entendia essa ousadia. Era uma equipe mais fraca, estava ali na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Ceará estava buscando a vitória porque realmente era superior tecnicamente falando. Mas contra o Botafogo se trata de uma equipe que, apesar de estar nesse recorte mais recente, num viés de baixa, é uma equipe que está ali na 5ª colocação. É o 5º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem grandes jogadores no setor de ataque, inclusive um velho conhecido da torcida do Ceará é o centroavante do Botafogo, Arthur Cabral. O Arthur, né? Então, assim, você não pode entrar, mesmo que se trate de um jogo que o Ceará é mandante, jogando na Arena Castelão. Arthur não vai fazer gol com o Vozão, não. Se ele fizer, ele não vai comemorar, isso a gente sabe, com certeza. Não, mas ele vai dizer assim, não, esse time me ajudou não, tanto. Vou marcar não. Vou marcar não. Já pensou, hein? Vai nessa, gata show. Não pode confiar. Não pode confiar. Então bote um volante ali, Condé, de marcação, eu acho que seria o mais prudente. Você questionou sobre o Vina, Denise. Eu não acho que seja uma obrigação, mas eu também não acho que seria errado. Você dá uma oportunidade para o Vina começar como titular e colocar o Mugni para o segundo tempo. O Vina, eu acredito, não aguentaria os 90 minutos, Sim. mas eu acredito que ele já esteja em condições de aguentar mais que 45. Então ele poderia jogar ali o primeiro tempo, uma parte do segundo, o iníciozinho do segundo, e depois coloca o Mugni para começar como reserva imediato, né? É o que acontece com o Mugni. O Mugni também não tem aguentado os 90 minutos, então acredito que possa se inverter. Seria uma alternativa, seria uma experiência que eu acho válida, já que o Vina, todos os jogos que tem entrado bem, tem participado de lances importantes do Ceará, tem dado, inclusive, uma dinâmica de movimentação muito bacana ali ao ataque do Ceará, tendo também essa versatilidade, né? No jogo contra o Sport, ele entrou como meio inicialmente, depois foi deslocado ali para ser o centroavante, então é um jogador versátil nesse sentido. Eu acho que as minhas mudanças seriam basicamente essas, né? Eu acho que o Lourenço pode permanecer. As mudanças possíveis seriam ali na vaga do Zanocelo, né? De preferência o Dieguinho, mas se não o Richardson, né? E se não o Richardson Sobral, mas eu acho que nessa escala, tá certo? O Dieguinho é a prioridade, depois o Richardson, depois o Fernando Sobral, e na vaga do Mugni eu testaria o Vina começando e o Mugni entrando no segundo tempo. Alexandre Mota, um volante de contenção para dar essa segurada nesse ataque do Botafogo, aproveitando mais 2 aí que dessa mobilidade, que é o Lourenço e o Lucas Mugni, ou mudaria essa formação aí no meu campo? Não, eu faria exatamente a sua primeira ponderação, Denise. Eu acho que sim, é válido, né? Se fala de um adversário que, por mais que ele viva uma crise diante das suas pretensões, ficar em 5º é ruim para o Botafogo. Diante das pretensões do Botafogo, né, de investimento, time que esteve no Mundial de Clubes, campeão que ganhou brasileiro, Libertadores e o Brasileiro juntos. Para eles é ruim, né, Denise? Ser só o 5º colocado, né? O time do John Textor gastou muito dinheiro em reforços, vendeu outros tantos jogadores, mas contratou o Montoro, o Arthur Cabral, que estava jogando lá na Europa, não é um jogador barato, e vem de 2 derrotas, né? Perdeu para o Internacional e para o Flamengo. Então, o David Ancelotti está meio na berlinda. E aí há uma pressão já em torno ali do filho do técnico da seleção brasileira, o italiano David Ancelotti. Então, dentro dessa dinâmica, entendendo que do outro lado você tem um time um pouco mais forte, mais qualificado que o Sport, que era o último colocado, eu colocaria, Denise, um volante de contenção. Buscaria aí implementar realmente o retorno do Richardson ao time titular. Acho que o Richardson acrescenta ao time do Ceará. Ele realmente, né, defensivamente,
faz com que o time ganhe mais volume de recuperação de bola, né? Se você adianta as linhas, o Richarlison pode dar esse combate, ele aumenta o número de desarmes também e é forte fisicamente. Então, é interessante você contar com esse perfil de jogador. O time do Botafogo foi derrotado por 3-0 para o Flamengo no jogo passado. E foi uma derrota que não foi bem administrada lá. Se questionou muito, se cobrou muito. É um time que tem jogado nos últimos jogos, Início, com 4 atacantes, né? O Arthur, que também é ex-Ceará, revelado pela base do Ceará. O Arthur Cabral, né, que é o centroavante. O Savarino joga nesse time também. E ainda tem outro jogador, que às vezes é o Montoro, que joga mais avançado. Às vezes é um outro atacante, né, o Santiago. Então, é um time que é muito ofensivo. Eu buscaria ter um pouco mais de precaução. Não significa que você não vai tentar vencer o jogo, é óbvio que vai. E acho que dentro de casa o Ceará tem totais condições de buscar esse resultado. Mas seria interessante resguardar um pouco mais a defesa. Até porque, Denise, a defesa não foi bem diante do Sport. Isso me preocupou. É a marca desse time, a solidez defensiva, né, da equipe do Léo Condé, mas os laterais não funcionaram tão bem. Sem o Marcos Vitor, né, o Marlon é essa alternativa que ainda gera um pouco de dúvida. Então seria realmente interessante para mim acrescentar o Richarlison no time. Sobre o Vina, é aquela situação. O Vina ele tem cada vez entrado bem nos jogos, né? Nesse último jogo ele entrou muito bem diante do Sport. Então, acatar a sugestão do Daniel é interessante. Se ele já estiver bem, né, para jogar, eu acho que ele merece sim ser utilizado como titular em algum momento. O que é que você acha, hein, torcedor? Como é que seria